Agora o João Batista vai falar ao vivo com o Dr. Alexandre Gazola no quadro Acompanhamento da Safra, um apoio da Risa Sementes. Risa Sementes, semeando o agronegócio do futuro. Oferece Acompanhamento da Safra, com Alexandre Gazola. Doutor Alexandre, doutor Sementes, muito boa tarde. Voltou para a sua casa hoje, né? Está em Erechim, professor? Boa tarde, João. Boa tarde a todos os ouvintes. Estamos em Erechim depois de 30 dias pelo Brasil. Nossa Senhora. Bom, mas pelo menos você viu muitas coisas, falou muita coisa, passou muita informação. Qual é a conclusão que a gente pode chegar dessa grande volta que você fez pelo país do agro, doutor Alexandre? Conclusão principal, João. Mato Grosso é incrível, né? A diversidade. Eu não conhecia tão amplamente as regiões do Mato Grosso. Pude conhecer muito Mato Grosso, pude conhecer muito Rondônia. Por exemplo, a gente estava falando de café e eu vi em loco lá como Rondônia tem expressão dentro do café nacional, com prêmios. Então, isso é muito importante. O que mais me chama a atenção, João, a nível de Brasil, com essa visão dos últimos dias de Brasil, é como nós precisamos se preocupar com o plantio da soja. Em que sentido? Nós temos chance de ter um plantio muito mais preocupante que a última safra. Aí muitos produtores perguntam por que, Alexandre? Porque duas coisas, nós tivemos redução na área de milho e nós tivemos avanço em culturas que acabaram ocupando a janela do milho que não produzem palha, João. Então nós temos a tendência que nós temos muito menos áreas cobertas por palha do que nós tínhamos nas últimas safras. E aí tu imagina, temperatura alta, solo sem palha, morte de plantas. Rapaz, e olha, eu te recomendo que você ouça o Dr. Mulhon na íntegra, mas nós vamos fazer os recortes. Ele está dizendo que não vai ter o Laninha, que está se esperando. O Laninha seria uma reposição das águas, das chuvas para o centro-oeste. Ele está dizendo que não vai acontecer isso. E está muito preocupado também com a falta de chuvas lá para a Argentina, lá para os Estados Unidos. Parece que vai ser uma safra muito complicada. É bom para os preços, mas ruim para a produção de alimentos, né, professor? Exatamente, João. Daí tu junta essa informação que a gente trouxe, menos palha, devido à redução da área de milho e avanço, por exemplo, do gergelim, que produz pouca palha. A gente via muitas áreas de gergelim, é fantástico essa diversidade, mas vamos lembrar, produtor, que sem palha a temperatura do solo aumenta. Aumentando, eu passo a ter escaldadura e morte de plantas, por exemplo, que é a capa até do livro, né, João? Morte de plantas, escaldadura. E traz o dado que a cada 1 grau, a partir de 33 graus de temperatura no solo, aumenta, eu perco 7% do crescimento da planta. Então, eu estou lá com 30, 32 graus, cada 1 grau a mais, 7% no crescimento da planta. É um dado que a gente trabalhou aí nos últimos anos para trazer para o produtor do Cerrado. Tá. Nesse momento que o produtor está te ouvindo e fala, epa, e não estamos só falando para o pessoal do Mato Grosso, hein? Estamos falando para o pessoal que vai fazer a safra. Dá tempo de modificar alguma coisa, professor? Não dá, João. É aquilo que nós falamos, sistemas de produção. Quem não tem palha pode até tentar trabalhar um milheto, algo. O problema é que as regiões que não está chovendo não tem como germinar. Entendeu? Então, quem tem palha precisa fazer o quê? Distribuir uniformemente essa palha. Colher o milho, cuidado para que essa palha se distribua em toda a plataforma da máquina. Quem tem, por exemplo, eu tive em regiões, João, em Rondônia, que o problema é ter muita palha, que muitas vezes o produtor quer limitar essa palha. Então, existem manejos para limitar isso, para plantar melhor nessas áreas. Quem não tem palha tem que pensar estrategicamente para os próximos anos. Eu não posso pensar só na rentabilidade do momento. Eu sei que as contas estão aí, como todo mundo tem que pagar as contas, né, João? Como nós, o produtor também. Mas eu preciso pensar no meu solo ao longo dos anos, na minha rentabilidade para frente. Por isso que nós estamos batendo desde janeiro aqui. Vamos preparar o solo para a próxima safra. Isso vale para o Brasil inteiro. Cerrado produzindo palha e o sul, as regiões que têm muita chuva, cuidando com a erosão, as áreas mais inclinadas. Mas Alexandre, bom, tá bem, para a próxima, tá bom, vou aprender lição, tá, mas é agora, tem que fazer alguma coisa, como assim? Por exemplo, quem não tem palha, como que eu planto? Primeiro, existe a janela teórica de plantio e a janela prática de plantio, João. Vamos pensar assim, há 10 anos atrás nós não tínhamos com tanta expressão milho safrinha no Brasil. Se tu perguntar para qualquer produtor que está nos ouvindo, me confirma se eu estou errado, todos os ouvintes,
Com quantos milímetros de chuva nós plantávamos a soja? Pergunto isso em toda a palestra, eu só ouço de 100 a 200 milímetros. Hoje, João, por causa da safrinha do milho, eu quero plantar soja no pó ou com 30 milímetros de chuva. As cultivares estão mais sensíveis e eu quero arriscar o plantio com pouca água. O que eu estou dizendo, João? O produtor que não tem palha, espere um acumulado de chuva maior. Consequentemente, eu minimizo essa temperatura do solo. Não queira plantar no pó pensando na próxima cultura. Vamos pensar uma por vez. Eu sei que eu tenho que olhar o sistema, mas se nós temos com pouca chuva, tendência de solos com menos palha, eu vou ter mais problema com essa safra. Professor, não é o suficiente isso, precisa de mais informações. Lembrando que quer começar o plantio forçando em cima de uma umidade baixa, lembre que nem todas as áreas da sua fazenda não tem palha. Então, comece a plantar pelas áreas que você tem palha, segue depois para as áreas que tem mais matéria orgânica, que estão mais descompactadas, que pegaram mais chuvas, que às vezes regionalmente a gente tem mais chuva, e depois vai para as áreas críticas. Naturalmente, com o passar dos dias, lá na abertura do vazio, das áreas de plantio, tu vai ter uma umidade maior e tu vai reduzir o problema. Então, mesmo no caos, a gente pode formular uma estratégia, João. Tá, mas vamos imaginar para o médio e pequeno produtor, que você grande fazenda, você tem para cá para lá, médio e pequeno, num risco, não tendo palha, você sugeriria que esse produtor optasse por uma safra só, fazer só soja, ou milho, só milho? Começando assim, eu sou um produtor pequeno, eu não tenho muitas áreas para escolher. Lembra, eu não tenho palha, João, não consegui implantar um milho, eu não tenho palha, ou eu tenho gado e não tenho palha. Começa, isso falando em regiões quentes, tá? Vamos pegar metade do Paraná para cima. O que eu faria como produtor? Eu começaria nas áreas que naturalmente tem mais umidade, solos mais profundos e descompactados, e com mais matéria orgânica, João. Lembra que mais matéria orgânica no solo, eu tenho menor temperatura. E isso é importante. E mais umidade, pela questão da matéria orgânica. Segundo, solos menos compactados. Acumulo mais água, perde menos por evapotranspiração, então eu tenho um plantio mais adequado para a planta. Se tem possibilidade de alguma área que é mais úmida naturalmente, beira de rio, beira de represa, começa por essas áreas. Então, é o que a gente consegue ajustar dentro da fazenda, João. Doutor Alexandre Gazola, você mostrou um livro, vamos mostrar de novo, nós estamos numa campanha de que mais pessoas tenham conhecimento. Está aí o livro do doutor Alexandre com o professor... Madaloso. Então, 2 especialistas em semente e outro em doenças. E o livro, como vocês estão vendo aí, chama-se Sementes, que é uma especialidade do Gazola, e diagnose de limitações. Aquilo que pode limitar tanto no plantio, no caso da semente, escaldadura da semente, está aí na capa do livro, e o doutor Madaloso pontuando as principais doenças e pragas que você enfrenta. Com esse livro você aprende, né, Alexandre, enfrentar as dificuldades, aí vocês estão pontuando, tem esse problema aqui, resolve assim, é isso? Exatamente, João. O que acontece? Desde a safra passada, que a gente começou esse quadro, a gente vinha alertando para condições de plantio. Então, o tema que mais a gente bateu em cima. Pensando nas ocorrências da última safra, eu disse, não, eu não posso ficar com conhecimento só para quem está lá assistindo a minha palestra, eu vou fazer um livro. Tanto que a gente se empenhou muito e construiu um livro que traz detalhes extremos sobre o plantio, ou seja, eu falo de sementes, eu falo de plantio, falo de estabelecimento de plantas, o professor Madaloso fala de doenças em sementes e plantas, na arrancada inicial, mas eu falo muito dos problemas de plantio, João. Por exemplo, plantei em profundidade, plantei no calor. Olha aqui, a gente traz a foto e o que acontece lá e como evitar isso. Entendeu? Então a gente traz muito essa visão prática do campo. Ou seja, você faz rotineiramente algo errado e não sabe às vezes. Ou tem um problema na planta e não sabe diagnosticar. Então a gente traz mais de 100 problemas de plantio aqui como um livro inédito aí no mundo falando em estabelecimento de plantas. E a procura está muito grande pelo produtor, João. Estamos indo para 3 unidades. Que maravilha. Não, você e o Madaloso são muito modernos. Eu vi assim o jeito que vocês editoraram. Pô, que maravilha. E está vendendo bem, professor? Em torno de 3 mil unidades. Antes, na pré-venda, vendeu 1.000 unidades e nós temos indo chegou sexta-feira o livro. Chegou 1.000, só deu para atender a pré-venda,
e nós encomendamos mais 2.000, acredito que não dure até a semana que vem, João. Bom, quem quiser então é o 55, que é o telefone de Erechim, 055-99630-4603. Adquira agora. Ô, professor, é muito caro esse livro? Não, João, a gente está fazendo um preço extremamente acessível, né? Na pré-venda ele estava R$ 120, hoje ele está R$ 160, porque ele é 100% colorido, né? Então ele tem um custo grande de impressão. A gente quer que a informação chegue para o produtor. Quem se reunir num grupo consegue, em quantidade, ele vem, fica mais barato, João. 559-9630-4603, sementes e diagnóstico de limitações. Conhecimento liberta, conhecimento vale muito a pena, né, professor? Com certeza, com certeza. E a gente agradece aí o produtor que comprar, porque a gente vai continuar cada vez mais trazendo informações e trabalhando em prol do agronegócio, João. Esse é o nosso objetivo aqui no Tempo e Dinheiro. Muito obrigado, professor. Doutor Sementes Alexandre Gazola. Até a segunda. Até mais. Abraço a todos.